Com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. 10h34, muito bom dia para você que ligou aqui na Rádio Bandeirantes 85,7 para continuar se mantendo muito bem informado. Depois do Gustavo Frison e o Circuito Imobiliário. Gustavo também, vou te contar, viu? De bobo só tem a cara e o jeito de andar. Igual ele falou para mim aqui. Nós vamos aqui até às 11h30 da manhã com muitos assuntos. Comigo aqui, como sempre, o Danilo Capucci, também o Leandro Lopes. A gerência de jornalismo é do Walter Sena e a direção geral é do Rodolfo Neves. Nós temos sempre muitos assuntos. Deixa eu ligar aqui. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 971021493. 971021493, manda para cá sua pergunta, seu elogio, sua bronca, a gente lê aqui, tá bom? E não mande mensagens de áudio porque não dá pra gente ouvir. Manda o texto que a gente lê aqui a sua mensagem. Você pode participar com a gente. Estamos em todas as redes sociais, estamos no X, no Y, no Z, no Sinal de Fumaça, no YouTube, onde você clicar Rádio Bandeirantes Campinas, você nos encontra. E nós vamos começar aqui hoje, a sexta-feira, dia 7 de março, com a Nath Luquezzi, que vai nos trazer aqui a previsão do tempo. Oi, Nath, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Gente, segundo a previsão agora, teremos até segunda-feira, novamente, bastante calor. Bom, porque finalzão de semana o pessoal consegue aproveitar, você vai para uma piscina, pegar você vai uma pra praia, corzinha. pega uma corzinha, aproveita, porque segunda-feira passa uma frente fria aqui pelo nosso estado. Na verdade, assim, gente, um sistema frontal que passa na segunda-feira, aproximação de frente fria e tudo mais, formação de nuvem por conta da umidade, mas
Isso não quer dizer que vá cair, né? Que vá ter uma queda brusca nas temperaturas. Então, se você aí tá esperando que vá ter aquela queda, que vai fazer frio, nananina não, viu? É uma massa de ar apenas que avança sobre aqui a área, dominada pelo calor, às vezes vem ali uma quedinha, mas nada demais. Nada fora do esperado. Refrescou um pouquinho, né? Dá uma De noite. refrescadinha. Pelo menos à noite. Principalmente porque em alguns lugares tem chovido um pouquinho, chuvas isoladas, mas segunda-feira a tendência é que esse calorzão, essa onda de calor, esse abafamento, essa sensação térmica elevada passe por conta dessa formação aí, dessa frente fria que chega no estado. Mas nada que vá cair, brusca temperatura, que você tenha que pegar casaco, nada demais. Só dá aquela refrescada pra gente poder viver um pouquinho mais brando, né? A sua casa é bem decorada ou não? Ai, a minha casa viu? Mas eu queria que fosse mais. Eu gosto de árvore de Natal, sabe? Bem entupetada de coisa. Conheço umas casas aí que você entra, já sai tropeçando no sofá, cai no tapete. Olha, para resolver esse problema que hoje a nossa convidada é a Daiana Deodato, ela é designer de interiores. Daiana, muito obrigado por ter separado um tempo para conversar aqui conosco e para nos dar umas dicas também de como que a gente pode dar uma melhorada aí no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso escritório. Bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês. Bom, qual que é o papel do design de interiores? Porque às vezes, Daiana, a pessoa já tem uma ideia na cabeça, né? Ela fala, eu quero desse jeito. Aí você vai lá e muda tudo? Não. Na realidade, a gente conversa um pouquinho, né? Então, o papel do design de interiores é entender as necessidades do cliente. Então, a gente transforma ambientes em espaços aconchegantes, atendendo às necessidades de cada cliente. Então, cada projeto é individual, a gente conversa, faz um briefing e depois a gente elabora todas as necessidades que o cliente vai precisar, né? Até mesmo a funcionalidade, né? Eu Isso. queria que você falasse um pouquinho sobre, porque às vezes a casa é linda, é aquela casa de revista, aquela coisa maravilhosa, mas ela não é funcional para o seu cliente. Você busca unir as duas coisas? Sim, a funcionalidade é o primordial, né? Então, a gente precisa conversar, entender as necessidades do cliente. Eu costumo até abrir os guarda-roupas, armário dos clientes para a gente entender as necessidades. Não adianta eu projetar uma casa com um pé direito altíssimo, armários até o teto, se o cliente não vai conseguir acessar. Sim. Então, a gente procura sempre estudar todas as necessidades do cliente. Falando de um ambiente familiar, por exemplo, uma casa, quais são os principais desafios que você encontra na hora que alguém chama ou que você é daquelas pessoas que se eu chamar você para tomar um café, você já começa a entrar, já vai olhando tudo? É esse o trabalho do profissional, do designer? Esse é o papel do design. Quando um cliente me chama, eu vou até a casa deles, a gente toma um café, a gente senta, a gente conversa, e aí eu vou entender as necessidades que ele vai precisar. Todo projeto tem um desafio diferente, são necessidades diferentes. Tem projeto que é para casal, tem projeto que é para família pequena, tem projeto que é para casa grande, tem projeto que é para clínica, então cada projeto tem o seu desafio. Como que é a parte das compras, né? Quem faz as compras é você? Ou você tem fornecedores? Como que funciona? Varia muito. Então, eu tenho vários tipos de projeto, né, para entregar. Tem cliente que gosta, eu quero a casa pronta. Então, aí eu vou lá, eu faço todas as compras, eu compro tudo, detalhe direitinho. Agora, tem cliente que não. Então, eu entrego o projeto, entrego todo o detalhamento, ele vai lá e faz a compra. Eu sempre estou em contato com eles. Escolha de tecido, todo o material utilizado no projeto vai todo detalhado. Nossa. Mas e quando você chega num ambiente, Daiana, e você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você chega lá e o piso já está colocado, o cara escolheu lá um carpete de madeira, as cortinas já estão colocadas, mas elas não combinam. Você fala pro cliente. Dá pitaco, né? Tem alguns clientes que já estão com a casa toda reformada, com a casa meio que decorada. Então, eu faço só uma consultoria do que pode melhorar ali naquele ambiente. Então, eu faço o projeto 3D também, nesse caso. Nossa. E aí, eu consigo indicar quais são as melhores alternativas. Ou mantém aquela cortina que não está combinando, ou tira. Então, a gente consegue ajudar o cliente dessa forma. Vamos falar um pouquinho de tendências, que acho que é o que eu mais gosto quando se fala em moda e decoração. A parte... Você está copiando as minhas perguntas. Ah, é? Mentira! A Mocha Mousse veio com tudo, que é um tom de amarronzado, um tom de marrom. E assim, eu não consigo enxergar isso dentro de casa. Como deixar a casa
tranquila, porque casa é paz. E é uma cor forte. Como adicionar isso na decoração ali dentro de casa? Bom, essa tendência também leva para o natural. Então a gente consegue em pedras, um tom mais claro, natureza. Então a gente está trazendo agora mais a natureza para dentro de casa. Isso começou depois da pandemia. Então a gente objetos mais naturais, materiais mais naturais, pedra está utilizando bastante, texturas de elementos naturais, então usa bastante. Você usou a pandemia, invariavelmente a gente toca nesse assunto, porque eu tenho, não é o meu ramo imobiliário, mas eu ouvi dizer que muitas pessoas naquela época de 2020, 2021, o camarada optava até, em vez de ele ter uma garagem, ele escolhia ter um escritório, que era mais funcional, porque eu vou trabalhar de casa mesmo, não preciso ficar guardando o carro na garagem. Essa tendência, ela continuou ou ela não é mais assim? A realidade é outra? Não, continuou. Tanto é que na pandemia foi um divisor de marcas na carreira de muito arquiteto, muito design de interiores. Por quê? Muita gente queria sair do apartamento para casa, porque ficou muito tempo isolado ali, um espaço muito pequeno. Então, migrou aí para casa. E o escritório também migrou para dentro de casa. Então, muitos projetos foram feitos com home office, com escritório. Então, hoje a casa tem um espacinho ali para trabalhar. Tô rondando aqui o Instagram dela e eu vi um quartinho de bebê que é a coisa mais linda do mundo. Olha que fofinho. Não vem mostrar o quartinho Coisinha de bebê mais linda. E é um quartinho de quartinho bebê... de neto, vou perguntar pra ela netinho, depois. netinho. É um quartinho de bebê que eu falo assim, hoje eles são muito diferentes do que no passado. Com aquelas faixas que dividiam o quarto. O que mais as mamães buscam hoje e o que é tendência hoje quando se fala em quarto de bebê? Bom, antigamente usava muito personagem. É. Hoje já não se usa mais nem em festa tanto personagem. Então, tons claros, estruturas que eles consigam usar depois com o crescimento. Então, nessa imagem aí, tem o berço. No projeto, eu já coloquei uma cama, já que para futuramente a mamãe só troque a cama e o design continue. Então, Que trocando prático. só a decoração, ela consegue mudar. Antigamente não acontecia isso, você tinha que fazer toda a reforma novamente. Que é caríssimo, né? 10 horas e 43 minutos, estamos conversando com a Daiana Deodato, filha do César. E como é o nome da sua mãe? Ana. Ana. César e da dona Ana. E a Daiana está nos ajudando aqui, dando algumas ideias. Você pode depois acompanhar essa entrevista no YouTube também. Ela vai depois deixar o Instagram dela para você dar uma mudada, dar uma repaginada aí no seu ambiente, na sua casa, no seu quarto, na sua sala de lazer, na sala de TV. Depois você conversa com a Daiana, ela explica tudo direitinho para você. Daiana, o que eu queria perguntar é o seguinte, onde é que você busca ideias? Você participa de feiras, você recebe convites para fazer palestras? Como é que é esse seu mundo fora só além de você chegar com as ideias, onde é que você busca as suas ideias? Bom, eu frequento quase todas as feiras, né? Eu procuro ir no máximo de feiras possíveis. E eu tenho um facilitador, né? Eu tenho loja de móveis, então eu consigo acompanhar tanto as tendências de decoração quanto os móveis que vão entrar na decoração. Então eu dou uma adiantada aí no processo. Então eu vou nas feiras tanto de móveis quanto na de decoração, mesmo que é mais voltada para design de interiores. É muito caro a gente ter uma daquelas o Danilo Capucci e o Leandro, não sei o dia que você tiver a oportunidade de ir na casa deles, eles têm assim aquelas casas de novela, sabe? Uau. É um negócio impressionante. Eu queria isso, mas é caro, Daiana. Como é que a gente faz? Caro. Não é? Não. Com o projeto você acaba economizando. Porque eu vou fazer tudo dentro do seu orçamento. Então você não precisa comprar um móvel muito caro. É só você saber qual móvel comprar. Então tudo vai dentro do seu orçamento. Muita gente acha que um design, um arquiteto é caro, mas não é, você acaba economizando tempo e dinheiro. Sim. Porque o projeto vai ser feito para ele dentro do orçamento dele. E qual que é a diferença de um design de interiores e de um decorador, uma decoradora? Não tem muita diferença. Um decorador, normalmente, ele não faz o projeto, né? Então, eu detalho tanto o luminotécnico, eu detalho o piso que vai, a decoradora não. O decorador é mais como é a minha consultoria. Entendi. Entendeu? Dá Então só aquela pincelada só mesmo. dá aquela pincelada. E quanto tempo demora para você, desde o momento em que você faz a visita, até o instante em que você fala assim, olha, eu vou entregar o projeto para você dia 10 de março. Quanto tempo demora? Depende muito do cliente.
tá? Tem cliente que aprova o projeto rapidinho, não tem muitas alterações, mas tem muito cliente que é indeciso, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas em torno de 60 dias o projeto já está pronto, Caramba, finalizado, dependendo do Muito cliente. rápido. Não é muito, não. Não, é muito rápido. E a gente estava até curiando, antes de entrar no ar o seu Instagram, a gente viu uma clínica, que você falou, nossa, que clínica. E hoje as clínicas também vão em muito contramão do que elas eram antes. E o que mais o pessoal busca? E tem diferença? Uma clínica de estética, clínica odontológica? Tem. A clínica odontológica é um lugar mais frio, precisa ter iluminação mais clara. Agora, a clínica de estética, que traz mais aconchego, você precisa ter uma luz mais amarela, então você precisa ter um ambiente que você vai acalmando para conseguir fazer os tratamentos da estética. Então, uma clínica hoje pede mais aconchego, a cliente precisa ir desacelerando. Sim. Agora, uma casa onde vive um casal de idosos é diferente de uma casa onde tem uns jovens que estão conectados na internet o tempo todo. Porque agora, Diana, não sei se você sabe, mas o Google agora tem resposta para tudo. E quando a pessoa já chega para você e fala assim, eu estou convidando aqui a Diana Deodato, que é designer, mas eu quero esse projeto aqui. Tem muito disso? Tem bastante. Tem. Eu não faço cópias, né? Então, ela me manda algumas referências do que ela gosta, mas com o briefing eu consigo atender muito melhor. Um briefing bem feito é bem facilitador na hora de executar o projeto. Mas o cliente não tem a especificação. Às vezes ele pede alguma coisa impossível, Diana. Ele tem a ideia, mas não tem a especificação. Às vezes ele acha que dá, porque ele viu na internet, mas quando você vai lá, às vezes não dá. Não dá. Às vezes uma imagem de uma casa enorme, ele quer colocar numa casa pequena, não dá. Mas a gente adapta algumas coisas para a necessidade do cliente mesmo. Mas esse negócio que você falou é muito doido mesmo, né? Do tamanho da casa. Porque hoje a gente vê apartamentos até de 42 metros quadrados. Até estúdios que estão... Como transformar isso em uma casa, em algo aconchegante, funcional, gostoso de ficar? Dá para chegar. Depende da necessidade do cliente. É lógico, um estúdio... Hoje tem estúdio até de 32 metros. Nossa! Eu já fiz um de 32 metros. Foi desafiador. Imagina. Mas eu consegui colocar uma lavanderia dentro. Eu consegui colocar uma cozinha. Tudo muito compacto. Mas tinha uma cama confortável. Tinha um sofazinho cama. Então dá para fazer sim. Depende muito da necessidade. Um projeto bem feito. Sim. Sem citar nomes aqui. Já teve cliente chato, não? Já. Ela tá... Você já chegou a entregar um projeto e o cara falou assim, eu não quero nada disso, tem que mudar tudo. Já aconteceu isso? Já. Pelas barbas do professor. Já pensou? Eu já fiquei 1 ano fazendo o projeto. 1 ano. Pessoa bem indecisa. Bem indecisa. Então, hoje tem contrato, né? Então, cada alteração tem um custo. Então, isso acaba inibindo. Mas tem cliente que não se apega a isso. Então, a gente vai fazendo. Até ficar do jeito que gosta. A decoração da sua casa, você que fez ou você contratou um design de interiores? Eu que fiz. E você comentou da loja de imóveis, né? Isso. Quais que são os desafios hoje desse segmento? E quais são as lojas também? Também, por favor, faz seu nome aqui. Bom, os desafios. Hoje é procurar tendência, né? Trazer para a loja tendência, porque é muitos móveis, muita cadeira, muita mesa, e é muito diferente. Então, você conseguir trazer isso para um showroom é muito difícil. Sim. E atendimento, né? Atendimento é tudo. Mas esses móveis, eles são de fabricação própria? Não. Vocês buscam? Nossa, então é um baita desafio mesmo. Então, a gente tem vários parceiros, né? Uhum. Hoje, quem está à frente da loja é o Caio e o Bruno, né? Que eles são sócios. Eu já deixei em 2018. Não dá, né? Então, eu só atuo na área de design, mas o Caio e o Bruno. O Caio é meu marido e o sócio dele, o Bruno, e eles estão à frente da loja hoje. E quais são as lojas? Você não falou? Tem a Galeria Home Decor, a Esplendor Móveis e a Vero Móveis. Todas na rua Bento de Arruda Camargo. Na frente da CPFL. A rua, verdade. A Rua dos Móveis. Amo. Diana, o único contato, vou falar a verdade para você aqui, eu sou uma pessoa muito verdadeira. O único contato que eu tenho com esse público, com essa realidade, é quando a gente vai fazer matéria na Campinas Decor, né? Que é uma feira muito grande, uma feira, cada dia eles fazem num lugar diferente. E essa feira, ela tem sido o diferencial aqui em Campinas, na sua visão?
A feira, ela não é voltada tanto para cliente. Ele é mais voltada para profissional. Pra profissional. Então, quem se destaca mais é o profissional de arquitetura e design, os marceneiros, né, que são os parceiros, marmoraria. Então, quem tem mais destaque não é voltado tanto ao público, é mais para os parceiros. E é ali que também são lançadas algumas tendências. Algumas tendências são ali, são feitas É ali. muito legal, eu adoro. Eu vou desde criancinha, porque meu pai, eu comentei, né, ele é marceneiro, e desde criancinha eu ia porque ele fez algumas feiras, 2003, 2004, e é encantador. Mas mesmo para o público final, muitas vezes as pessoas vão junto com os arquitetos, né? Para buscar referências, Ah, exatamente. perfeito. É bem legal. E essas lojas, a gente pode, as suas, por exemplo, a gente pode... porque é o seguinte, a gente pensa num profissional, num designer, já quando ele já é um camarada renomado, como você, que já tem vários projetos, etc, etc. Mas tem algum trabalho para fazer o jovem se interessar por essa carreira, por exemplo? Tem alguma visita, tem alguma escola, tem algum curso? O que pode ser feito para as pessoas se interessarem mais cedo por esse seu ramo de atuação, Daiana? Hoje o design de interiores, ele não precisa ter formação. Tá? Então, muita gente não sabe disso. Então, design de interiores não precisa ter uma faculdade, né? Não precisa ser graduado. Hoje tem cursos de formação de design de interiores. E o jovem já pode começar a fazer já com 16 anos, quando começa o ensino médio, já pode começar já. E depois se especializar na área. Eu indicaria mais cursos. Então, faz um curso técnico de design de interiores. Campinas tem curso? Campinas tem. Tem a Arc Decor, tem a ProArt, tem algumas escolas, sim, que dão. E se especializar em cursos fora, né? Cursos online, tem bastante curso de programa. Então dá para fazer. E é uma área legal, né? Porque às vezes o jovem, muitas vezes, não quer ficar aqui no Brasil. E é uma área que você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, não é? Dá para fazer. Tem muito projeto online, né? Então a gente consegue trabalhar no Brasil todo e fora do Brasil também. Eu tenho um projeto na Itália, que acabou chegando lá, então acabei fazendo online. E outros aqui pelo Brasil, que também dá para fazer online. Eu gosto de fazer mais presencial, porque eu gosto da energia do cliente. Eu não costumo fazer muita reunião online, eu gosto de estar ali presente para conversar. Mas dá para fazer online também. Super rola. O resultado é legal também. E tem ideia, você falou de projetos daqui para a Itália. Tem projetos de fora do Brasil para cá também, que são implantados assim com uma certa frequência? Ou o brasileiro é mais brasileiro mesmo, quer aqui uma bandeirinha do Brasil ali? A coisa é mais caseira, mais brasileira mesmo? O estilo é completamente diferente. É muito diferente. Eu acho que brasileiro é brasileiro mesmo. Não tem muito, não. A gente vê isso, por exemplo, você vai fazer uma viagem para Buenos Aires, por exemplo, que é aqui pertinho. Você olha lá, você visita, você vê, parece que você está na Europa, é uma outra realidade, né? O pessoal tem uma outra pegada. É coisa própria do país mesmo, né, Daiana? É coisa própria do país, mas tem muita gente que quer a nossa cultura dentro da casa deles. Isso também. Eu fui na última Campinas Decor e tem muita brasilidade. São quadros, muita coisa feita em macramê, feita em crochê. Isso vem também, né, pra decoração. Material feito à mão. Então, hoje o crochê tá super em alta, macramê tá muito em alta também, tanto em paredes, você consegue colocar produtos naturais, tudo. Materiais naturais. E a gente apoia também os brasileiros que fazem isso, né? Tem muita brasileira talentosa que faz à mão, handmade, tá super em alta e eu acho importante a gente apoiar. Sim. Né? Verdade. Hoje a gente tem a Casa da Anitta, né? Que tá super em alta e ali do que tem de material natural. Apoiando macramê, apoiando crochê, tá super em alta. A cor da moda, então, que vocês falaram é o marrom? Isso, é o marrom. Mas não é marrom, não é uma cor triste? Moca mousse? Moca mousse. Não é triste marrom? Eu não acho lindo. Cinza. Eu não acho. O cinza caiu um pouquinho. É? Cinza foi o ano passado, graças a Deus. ano retrasado. Eu não aguentava mais. A minha casa inteira cinza, eu não aguento mais. Muito bem, 10 horas e 55 minutos. Conversamos hoje aqui com a Daiana Deodato. Daiana, quero agradecer demais os conhecimentos que você dividiu aqui com a gente. Queria que você divulgasse aí suas páginas, seu Instagram, quem quiser visitar suas lojas, quem quiser conversar com você, faz como? Bom, eu tô no Instagram, né? Então consegue me encontrar no Instagram. É Daiana_Deodato. Então ali tem, na bio tem meu telefone, vocês podem conversar comigo por ali.
E eu estou à disposição aí para atender qualquer cliente. Muito bem. Se vocês precisarem. Maravilhosa. Puxa vida, eu vou lá, mas... Eu já tô seguindo já. Capricha no preço. E hein, é lógico. Pessoal, A gente negocia. fora os técnicos de som aqui, a gente ganha pouco, viu? Fora eles, tá tudo dentro. Tudo dentro. Muito obrigado por ter Obrigada. vindo. Volte sempre. Obrigada pela oportunidade, viu? Conversamos, Foi um prazer. conversamos aqui com a Dayana Deodato, designer de interiores. A gente vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A INDEC irá interditar um trecho da Avenida Márcio Egídio de Souza Aranha, em Campinas, nesta sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O bloqueio será próximo ao cruzamento com a Rua Júlio Tim, no Jardim Ipauçurama, com o objetivo de viabilizar a implantação de uma rede de gás. Por conta dessa interdição, só será permitido o acesso local pelos moradores. Agentes de mobilidade urbana vão sinalizar os locais de interdição e monitorar a região. O desvio sugerido será pela Rua Júlio Tim, seguindo até o ponto de conversão à direita para a Rua Dirceu Camargo Rocha até a Maria Eulália Gerim Moraes e pela Rua Hercílio dos Santos Filho. A linha 134 do terminal Barão Geraldo cumprirá um desvio de trajeto no sentido centro, sem impacto algum sobre os pontos de embarque. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Este é o Manhã Bandeirantes. Muito bem, 10 horas e 59 minutos. Continuamos aqui com o Manhã Bandeirantes. Registrar aqui o abraço do Edmilson. Ele fez uma pergunta aqui para a Dayana. A Dayana já foi, mas eu vou encaminhar para ela. Ele está perguntando aqui como é que está o mercado hoje para o personal organizer. Eu vou encaminhar essa pergunta aqui então para a Dayana Deodato, que acabou conversando com a gente aqui. Agora, 11 horas, nós vamos conversar com a Iraci Caetano. A Iraci é assistente social e também psicoterapeuta. E nós vamos tratar de um assunto que acaba atingindo, afetando muitas famílias mesmo, que é o consumo de drogas. Então, a Iraci tem um trabalho já reconhecido na cidade, ela tem uma clínica, depois ela pode passar os contatos dela. Mas, Iraci, eu nunca vi tanta gente envolvida com drogas ultimamente. Você tem tido muito trabalho no seu dia a dia. Bom dia, obrigado por ter vindo. Com certeza. Bom dia, Edson. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu sempre digo que eu não posso perder a chance de conversar isso com a população, porque, como você disse, é uma situação que tem impactado a sociedade como um todo, né? E, de fato, muito trabalho. Tanto é que nós tivemos dificuldade para combinar o nosso horário aqui, né?
Então, que bom a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho. Estou à disposição aí de vocês. Você sabe que eu fui buscar uns dados aqui, eu tenho dados aqui de 2022. Olha, a informação que eu tenho aqui, globalmente, mais de 292 milhões de pessoas usaram drogas em 2022, um aumento de 20% em relação à década anterior. E aí tem algumas drogas aqui que são mais usadas do que outras, mas é impressionante. O que as pessoas buscam? Elas buscam alegria, buscam um refúgio, uma fuga. O que as pessoas buscam na droga, Iracy? Edson, eu vejo que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Um grande vazio existencial. A sociedade está vivendo uma era do fast food, né? Do fast, tudo é fast, né? E aí a alegria e a complementação da vida também está ficando fast. E aí como é que as pessoas descobriram que ela pode fazer isso, ou pelo menos equivocadamente, né? Através do uso de substância. E isso, na verdade, data de milênios também, data da sociedade. Desde que a sociedade existe, o homem descobriu que ele pode alterar o seu estado de comportamento através do uso de substância. Foi uma descoberta, dizem até que por acaso, mas ele percebeu que ele pode alterar. No passado, essa busca, ela trazia, de fato, um alívio e poucas consequências. Mas nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, as consequências, o alívio é muito pequeno, muito rápido, e as consequências muito graves e muito duradouras. Então, inverteu totalmente, né? Porque as drogas são mais fortes, mais potentes agora, é isso? Eu diria, Edson, a experiência tem mostrado, a gente está há alguns anos trabalhando nessa área, né? Muito mais junto ao mundo corporativo, mas à sociedade como um todo. Tem dois fatores importantes, né? A potência da droga, talvez, né? Mas o acesso à liberdade que a gente tanto fala e que eu aqui quero ressaltar. A liberdade é importantíssima, mas assim, será que nós estamos prontos para lidar, né? Para fazer escolhas, para fazer boas escolhas, né? Então existe a questão do acesso que está muito, o próprio valor. Então o jovem valoriza muito, né? A rapidez, ele quer tudo muito rápido e ele tem esse acesso, né? Então, eu diria que o acesso é que facilitou. A própria desmistificação de algumas coisas, que em si não é ruim, né? Antigamente, quando você dizia que um jovem usava maconha, por exemplo, ele era um jovem marginal. Hoje não. Hoje alguém, eventualmente, faz um uso recreativo, mas um percentual dessas pessoas que fazem uso vão desenvolver dependência. Isso é tão importante que fique claro, Edson, que no nosso trabalho, que eu tenho mais de 20 anos nessa área, absolutamente a gente não é nem contra nem a favor das drogas, muito pelo contrário. Mas a grande questão é as pessoas saberem, assim, eu tenho um professor que sempre disse, você tem que considerar a droga e o indivíduo. Que indivíduo é esse que vai fazer uso? Algumas pessoas vão fazer uso, às vezes por um período pequeno e depois deixam, enfim, ou ficam funcional, usam uma vida inteira e ficam funcional, né, ou permanecem funcional, mas um percentual vai ter prejuízos importantes. E ela, muitas vezes, esse é o trabalho que eu gosto de vir fazer, ela desconhece que não é culpa dela não ter o mesmo funcionamento diante da substância que o seu irmão, que o seu colega, que o seu chefe. Então ele se assusta, ele sai, por exemplo, com os amigos para um happy hour inocente, etc., e 90% das pessoas que estão ali naquela mesa permanecem tranquilos, vão embora, no dia seguinte vão trabalhar. E ele não. Ele percebe que cada vez mais ele tem problemas no dia seguinte, que é o pavor de todo dependente, né? Agora, Iracy, você acha que o fato das pessoas recomendarem o uso da maconha, do cannabis, por exemplo, para alguns tratamentos, você acha que essa ideia, algumas pessoas têm a ideia de que essa medicação, de que esse componente é uma coisa boa por causa da recomendação médica? Nossa, muito, Edson, que oportunidade maravilhosa você está me dando. Principalmente entre o adolescente, qual que é a resposta imediata dele? Maconha é remédio. Não é a maconha que é remédio.
né? É a cannabis, eu não tenho autoridade para falar nessa área, mas enfim, é um componente que é utilizado através de todo um tratamento e etc., né? Um tratamento na substância, que não é a parte da substância que causa dependência, é bom que se diga, né? E realmente tem sido efetivo para algumas patologias, perfeito. Mas a sociedade, e convém para algumas pessoas pensar assim, generaliza, junta tudo. Não, maconha é bom, maconha é saudável. Não, maconha não é saudável. A maconha, o uso da maconha, ela é responsável por um percentual importante do desenvolvimento da esquizofrenia no jovem. Então, assim, um jovem que teve uma infância, uma pré-adolescência normal, os pais, olha, de repente eu não conheço mais meu filho, porque ele eventualmente já tinha uma predisposição, passado uma idade, porque o cérebro está em formação. E ele recebe essa substância e altera totalmente o desenvolvimento e abre um quadro de esquizofrenia, por exemplo, que até poderia acontecer, mas ou muito mais tarde ou ficar ali quietinho. Mas a maconha pode ter acelerado, né? Então essa questão é que é importante que a gente saiba quem é essa pessoa e o que ela vai usar. Como é importante isso, Edson. Estamos conversando com a Iracy Caetano, que é assistente social e também psicoterapeuta. Iracy, eu fui buscar um material aqui antes de conversar com você. Aí eu digitei lá no Google, qual o país que mais consome drogas no mundo? E a resposta rápida foi que os Estados Unidos. O que me assustou foi o segundo colocado, que é o Brasil. Infelizmente. Infelizmente. Isso para as drogas legais ou ilegais, outra oportunidade interessante, né? Para a Organização Mundial da Saúde e para nós da comunidade científica, droga é droga. A substância psicoativa, ela interfere no desenvolvimento e na atuação do cérebro como um todo. Então, independente dela ser legal, o cérebro não sabe o que é legal, o que é ilegal, ele vai ter as suas reações. Então, de fato, o Brasil é quem mais tem buscado a substância, historicamente, né? E é campeão assim, por que eu estou dizendo da diferenciação, né? Assim como a medicação. O Brasil é campeão no uso de calmantes, de moderadores de apetite, né? Eu não sou socióloga, né? Eu sou assistente social de formação, mas não socióloga. Eu não saberia dizer por que o nosso comportamento é dessa busca frenética, né? Mas nós somos essencialmente buscadores, todos nós. E né? não tem idade, né? Não tem idade. Somos buscadores de emoções. Mas precisamos de informação, precisamos disso que nós estamos fazendo aqui para poder fazer opções, para poder fazer a escolha certa, em qualquer idade, mesmo um adulto, eu já estou velho. Não, os prejuízos do desenvolvimento da dependência química, eles não respeitam idade, não respeitam classe social, cor, nada disso. Então, a informação é a melhor forma de Quero, inclusive, já parabenizar vocês pela escolha do tema, da pauta. Iracy, um conceito um pouco antigo, você fala, pessoal, esse cara aí é drogado, matou a família, bateu na mulher, mas é drogado. Eu quero saber de você, se a pessoa que usa droga, se ela é um viciado ou se ela é um doente, um dependente. Olha aí, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% de um dado segmento populacional, ao fazer uso, vai desenvolver dependência. Então, é difícil você dizer, aquela pessoa fez uso, alterou o seu comportamento e ele é um dependente. Não necessariamente. Ele está sob efeito e teve uma atitude inadequada. Então, nem todo dependente químico é violento e nem toda pessoa violenta é dependente químico. Ela pode ter estado só sob o efeito, né? Quem faz diagnóstico, quem identifica qual é a condição de saúde mental daquela pessoa nós, né, da área da saúde, e sobretudo o médico, psiquiatra, neurologista, que vai fazer o diagnóstico, porque a dependência química, Edson, é um diagnóstico médico, é doença, não é falta de vergonha na cara, não é falta de boa vontade, né? É uma condição nosológica, né? É um problema de saúde. Você pode ter um problema cardíaco, você tem dependência química, né? Eu costumo dizer para os meus meninos lá que eu cuido, você entrou na fila
né? Você podia ter AIDS, você podia ter câncer, você entrou na fila da dependência química. E é preciso aceitar isso para fazer boas escolhas. E aí a sociedade diz que é muito difícil, né? Então, um dependente do álcool, por exemplo, ele tem que escolher nesse carnaval, onde está todo mundo bebendo, e a própria mídia, numa situação muito tranquila, nossa, é uma época, olha, bebam muita água, bebam com moderação, tal. Para isso, para o cérebro de um alcoólatra. Beba com moderação. Verdade. Então, ele precisa estar orientado sobre as escolhas. Ah, mas todo mundo bebe. Aí, como diria a mãe judia, mas você não é todo mundo. É verdade. O Iracy, e no mundo corporativo, a droga tem feito estrago? Esse é muito grande, muito grande. Esse é meu assunto preferido até, né? Você sabe que a gente tem, não sei o quanto as pessoas já estão discutindo isso, mas houve uma mudança muito importante na NR1, onde as empresas serão obrigadas a ter um trabalho, a apresentar números e fazer uma ação concreta na questão da prevenção e do tratamento da saúde mental como um todo. E dependência química também. Aqui na Band já começou o programa. Olha que coisa maravilhosa. Já Pena que não sou eu que estou envolvida, mas é muito parabéns, porque realmente toda empresa vai precisar mergulhar nessa questão, né, através do seu próprio público interno, ou mesmo com assessoria, mas vai porque dia 6 de maio, né? Então, você me perguntava, o mundo corporativo, o percentual que você vê na sociedade como um todo, ele se repete dentro das organizações. Então, você teria pelo menos 10% daquele conjunto populacional, a gente pode pensar aqui na Band, né? 10% já deveria estar atento a algumas questões, vamos falar da droga, talvez não seja o caso de falar da saúde mental como um todo, que é importante, mas para a gente ficar no tema, né? 10% da população da Band tem potencial, olha, que responsabilidade, tem potencial para desenvolver dependência química, ou já está num nível importante de dependência. Porém, é uma doença de pré-conceito. Não, eu bebo quando eu quero, paro quando eu quero, eu tenho controle. E muitas vezes o indivíduo... Eu bebo socialmente? Eu bebo socialmente, só que a minha vida social é intensa, né? Veja bem, ele pode estar sendo... talvez isso não seja uma obrigação da empresa, mas a empresa saber disso é importante. Às vezes ele está funcional na sua empresa, no cargo que ele ocupa, mas você não sabe como está a vida dele na família. Você não sabe a destruição que ele já causou na família. O emprego, muitas vezes, é o último que ele perde. Por quê? Porque é lá que está a fonte. É de lá que ele tira o custeio do seu uso, né? Então, ele faz um esforço sobre-humano para permanecer funcional, mas muitas vezes ele já está arrebentado na sua vida pessoal. Então, a empresa, olha, parabéns mesmo pela Band, que já está aí evoluindo nesse aspecto. 11h13, estamos conversando com a Iracy Caetano, que é assistente social e também psicoterapeuta. Nosso tema hoje, drogas, né, e outros vícios que as pessoas possam ter. A gente vai fazer um rápido intervalo, 11h14, nós voltamos já. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Banco Central alterou o regulamento do Pix para excluir chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. A medida busca aprimorar a segurança das transações e impedir a aplicação de golpes via Pix, utilizando nomes diferentes daqueles armazenados na base de dados da Receita Federal. A norma determina que CPF com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula não poderá ter chave Pix registrada na base de dados do Banco Central. No caso das empresas, o CNPJ com situação cadastral suspensa, inapta, baixa e nula também não poderá ter chave Pix registradas na base de dados do Banco Central.
A autoridade monetária ressalta que a medida não tem relação com o pagamento de tributos, mas apenas com a identificação cadastral do titular do registro na Receita Federal. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas e 16 minutos, reta final do nosso Manhã Bandeirantes desta sexta-feira, dia 7 de março, hein? Mês de março está indo embora também. Não tá fácil não. E a gente conversando aqui hoje com a Iraci Caetano, que é assistente social e também psicoterapeuta. Iraci, outro dia aqui, nessa mesma cadeira em que você está, nós entrevistamos o Dr. Edson Geraldo de Souza, que é delegado da Polícia Federal aqui em Campinas. E eu perguntei para ele, vez por outra a gente ouve notícia da Polícia Federal pegando pessoas tentando embarcar com droga, né? Ou na mala, outro dia o cara tentou embarcar com uma peruca, ou então engolindo a droga. Eu falei para ele assim, por que as pessoas fazem isso diante de tanta fiscalização? Ele falou, primeiro, porque dá dinheiro, e segundo, porque ele falou assim, eu não vou ser hipócrita. Se as pessoas estão tentando é porque tem gente que passa. Tem gente que passa e tem gente que usa. Agora, é impressionante o tanto de gente que usa. Como você falou, a gente não sabe, além de você que tem o contato diário com essas pessoas, você olha para um colega de trabalho, como você não sabe se ele usa ou se não usa. Mas o estrago que essa droga faz na vida da pessoa é devastador, né? É devastador. E aí eu diria, né, confirmando isso que o delegado da Polícia Federal traz, a questão do dinheiro e a questão da demanda, né? É o mundo do negócio como um todo, né? Tem demanda, sempre haverá. Então, por isso que eu acredito na educação, na informação, nisso que eu não sei quantas pessoas, eu não tenho noção, estão nos ouvindo nesse momento, mas para mim é suficiente. Eu costumo dizer, Edson, que uma vida é 100%. Se uma das pessoas que estiver nos ouvindo agora despertar e falar, caramba, eu preciso fazer algo a esse respeito, eu, por mim, acredito que você também já se dará por satisfeito pela ajuda que a gente pode oferecer, que a gente possa ter prestado, porque uma vida é 100%, né? A estatística às vezes é cruel, né, Edson? É verdade. Mas uma vida é 100%. Uma pessoa que desperte e resolva mudar o caminho, entender por que ela está fazendo, por que isso aconteceu com ela. Não é por que ela está fazendo, porque aí gera culpa, né? Por que isso acontece? Por que comigo acontece dessa forma? É isso. A partir do momento que ela entende isso, ela é capaz de escolher um caminho diferente. E a gente está vivendo num mundo ultramoderno, mas nesse aspecto a rede social é um trauma, não é, Iraci? É um trauma, assunto delicado para o momento, mas assim, não sei como nós famílias, nem vou falar de poder público, como nós família vamos fazer para lidar com tudo isso, né? Porque veio para ficar, né? Eu não sou tão novinha, sabe, Edson? Eu me lembro da chegada... Eu também não. Eu me lembro da chegada do computador. Como eu me lembro, sabe? De que diziam, olha, não, vai ser muito bom, a gente vai ter mais tempo para o lazer e etc, né? E a gente acreditou. De fato, facilitou muita coisa, mas também trouxe uma série de dependências, de vícios, enfim, que a gente ainda não aprendeu a lidar totalmente. A gente falando do mundo corporativo, que é um assunto que eu sei que você gosta, o gestor, ele está preparado para entender isso, olhar e falar assim, ó, às vezes ele olha, às vezes o funcionário não dormiu direito, ou brigou com a esposa, mas será que ele tá preparado para enfrentar, para entender essa situação? Edson, você tem toda a razão, é um assunto que eu adoro, porque o nosso trabalho também, uma parte dele, um lado é o tratamento, a recuperação do dependente. Nós temos uma equipe multiprofissional, né, com psiquiatras, com psicólogos, assistente social, para cuidar do tratamento do dependente e da família. Mas nós temos um departamento, uma ala, que cuida da prevenção dentro das empresas. E o ponto alto da prevenção dentro da empresa é preparar o gestor
para desmistificar a questão da dependência e prepará-lo para identificar, através do desempenho, se aquela pessoa pode, entre outras questões, estar tendo alguma dificuldade nessa área e encaminhá-lo para o setor competente. O gestor não vai fazer diagnóstico, não vai abordar, né? Olha, eu acho que você está usando droga, eu acho que você bebe demais. Não, o gestor não acha nada. Ele identifica comportamento, identifica desempenho e faz o devido encaminhamento. E aí, se a empresa está preparada como um todo, por isso nós fazemos treinamento com a equipe médica e psicológica da empresa, um treinamento específico, né? A gente prepara uma equipe técnica para lidar com isso e prepara o gestor para identificar. Que não, a gente insiste muito, não é caça às bruxas. É identificar comportamento e onde... Né? Então, ele próprio precisa ser preparado e, inclusive, a gente o ajuda a olhar para ele mesmo, porque tem muito gestor que é ele próprio o dependente. E aí a tendência dele vai ser esconder ou fazer vistas grossas porque tem a negação. Lembra que às vezes a gente fala sobre isso? Já tivemos outras oportunidades de falar. A negação é o núcleo da dependência química, porque é um mecanismo de defesa. Não, eu não uso, eu uso quando eu quero, paro quando eu quero. Eu tenho controle. Eu tenho controle. Então, o gestor também tem esse aspecto, né? Não, ele faz como eu, ele bebe como eu. Aliás, às vezes ele é o primeiro a, no final de semana, oferecer uma churrascada com álcool, etc. Que não tem nenhum problema, mas está contido ali uma chance do desenvolvimento e do uso. E aí, se aproveitando aqui o Dia Internacional da Mulher, que vai ser celebrado amanhã, homem ou mulher, aí a droga não escolhe, né? Não escolhe. E outra coisa importante que você está me trazendo, nós estamos atualmente com um percentual de pacientes mulheres muito importante. Mulheres usuárias do álcool, mulheres mães, né, que muitas vezes não deram conta de não fazer o uso, Edson, durante a gestação. Olha que triste. Puxa vida. Pacientes aí é triste demais. Novas, assim, muito jovens, moças preparadas, bonitas, com toda a chance, né? E que totalmente escrava da droga, felizmente pedindo ajuda. Se chegou até nós é porque está pedindo ajuda, né? Mas as mulheres, muito bem lembrado, tem acontecido muito. Tem uma particularidade, se você me permite, a mulher, ela é muito mais cobrada em relação a resultado, em relação à estética. Sem né? contar a dupla jornada, né? Muitas vezes. Exatamente. Então, ela acaba sendo uma vítima, né? A gente está vendo aí o filme A Substância, ela acaba sendo uma presa fácil para o uso da substância. Então, tem aumentado bastante o número de mulheres, felizmente, também em tratamento, né? O que é muito bom. Iracy, a gente está chegando aqui na fase final do nosso programa, mas eu queria que você, primeiro, parabenizar você pelo trabalho que você faz e dizer aí, que você falasse da sua clínica, dos profissionais que trabalham com você, o contato, quem quiser, porque é um assunto também delicado, às vezes a pessoa tem vergonha de tratar do assunto, não é verdade? Então eu queria que você deixasse o seu Instagram, o seu telefone, os contatos que você quiser. Olha, a pessoa que quiser procurar o nosso trabalho vai encontrar o nosso Instagram, né? @WI Consultoria é o nosso Instagram, é o meio principal aí de contato, né? E nós trabalhamos com uma abordagem multidisciplinar, a gente avalia a situação, vê se naquele momento a demanda é médica ou é uma demanda de aconselhamento através dos nossos profissionais de psicologia, né? Ou mesmo se ela deve, em outra oportunidade a gente pode se aprofundar, ser encaminhada para uma internação, que é outro mito, né? A internação, neste caso, muitas vezes é muito bem-vinda, mas a gente fala numa outra oportunidade. Então, basicamente, o nosso trabalho é esse, né? Acolher, identificar e propor a melhor conduta. Né? Entrar nesse mundo é fácil, mas sair é complicado. Sair é que são elas, né? Mas temos tido... Mas e quando a pessoa diz assim, ele não sai porque ele é fraco? Porque ele não quer. Porque ele não quer. É por isso que a gente tem um trabalho próprio com a família, para a família entender. E é tão bonito quando a família descobre e fala, nossa, eu estava sendo injusta, porque eu não sabia que ele tinha uma doença, né? Então a gente trabalha muito nessa área também, preparando a família para entender isso e entender o papel, porque muitas vezes ela pode ser facilitadora. Por não conhecer, ela pode ser facilitadora, ela pode incentivar a pessoa ao uso sem saber,
né? Porque a pessoa usa aquelas, tá vendo? Eu não sou compreendido, etc, vou usar mesmo, né? Então, quando a família tem informação, ela não permite ser usada em favor da doença do outro. Então, tem sido esse o nosso trabalho. É um trabalho muito feliz, que a gente adora fazer, a gente faz com muito respeito, né? Muito amor pelos nossos pacientes. E só finalizando, o quanto temos recebido de retorno de pessoas que estão felizes, abstinentes há anos e com uma vida plena. Isso é muito bom, né? Iraci Caetano, assistente social, psicoterapeuta, muito obrigada pelos conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente. Volte sempre. Eu que agradeço e parabéns realmente à casa, viu? 11 horas e 26 minutos, é o final do nosso Manhã Bandeirantes, com 2 notícias importantes para você. Na segunda-feira, o Heitor Fredo está de volta, hein? Depois de viajar lá por Miami, Orlando, desfilar no Carnaval de São Paulo, Rio e Salvador, ele estará de volta na segunda-feira, o titular absoluto do Manhã Bandeirantes. E na sequência vem aí o Nossa Área, com a apresentação do Carlos Henrique, o CH, o Bate Pesado. Vai falar tudo sobre Ponte, Guarani, e hoje devidamente escoltado aqui, também o Leandro Bolli está aqui também. Todo mundo participando do Nossa Área. Um grande abraço para você, fiquem com Deus, estejam com o Heitor Fredo na segunda-feira. Grande beijo, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A INDEC irá interditar um trecho da Avenida Márcio Egídio de Souza Aranha, em Campinas, nesta sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O bloqueio será próximo ao cruzamento com a Rua Júlio Tim, no Jardim Ipauçurama, com o objetivo de viabilizar a implantação de uma rede de gás. Por conta dessa interdição, só será permitido o acesso local pelos moradores. Agentes de mobilidade urbana vão sinalizar os locais de interdição e monitorar a região. O desvio sugerido será pela Rua Júlio Tim, seguindo até o ponto de conversão à direita para a Rua Dirceu Camargo Rocha até a Maria Eulália Gerim Moraes e pela Rua Hercílio dos Santos Filho. A linha 134 do terminal Barão Geraldo cumprirá um desvio de trajeto no sentido centro, sem impacto algum sobre os pontos de embarque. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer